Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu trago mais um vídeo, porque vocês adoraram o vídeo de 10 hábitos. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, que tenha chegado mais longe do que outros vídeos aqui do canal. Então hoje eu vou trazer também 10 erros de animadores principiantes. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Júlia, sou animadora 2D profissional, moro aqui no Canadá e trabalhei para produções para Netflix e para Nickelodeon. E aqui no canal eu trago conteúdos para ajudar você a melhorar ou começar a sua jornada na animação. Então, sem enrolação, vamos para o primeiro tópico, que é repetir o mesmo timing e spacing o tempo todo para todas as ações. O timing e o spacing são o principal fator que vende a ideia de peso, de inércia, de velocidade. Então, se você coloca exatamente o mesmo padrão, como se fosse uma fórmula, para todas as suas ações, vai ficar tudo igual, não vai ter uma variação, e a gente gosta de variação, o nosso olho adora contraste e adora variação. Então, isso significa que se você vai colocar os in-betweens, não é para colocar tudo exatamente no meio, porque essa é uma forma de deixar tudo igual. E aí você decora, eu preciso de no mínimo 3 desenhos para fazer um slow in, um slow out, então eu sempre vou ter 3 desenhos. Esses 3 desenhos vão estar sempre na metade do caminho entre o desenho depois e o anterior. Vai ficar tudo igual. Absolutamente tudo igual, não tem uma variação. Tudo tem o mesmo peso, vai dar aquela sensação de que está flutuando na água. Então, esse é um erro que é muito fácil de cometer, porque a gente gosta também de achar padrão e ficar naquele padrão. Então, como a animação já é uma coisa complicada, a gente gosta de ficar naquela fórmula porque facilita a nossa vida. Mas no final, o resultado não é lá tão legal. Então, esse é um erro muito comum de cometer. E se você percebe que você faz isso, já começa a se corrigir para isso não virar um hábito. O segundo erro da nossa lista é exagerar no follow-through e no overlap. Quando você coloca follow-through e overlap, as coisas ficam mais fluidas, fica algo muito bonito realmente. O problema é quando você quer exagerar. Então, um pedaço de roupa, um pedaço de cabelo que vai e vem, você faz o vai e vem, vai e vem, vai e vem até parar. Então é uma oscilação muito grande. Às vezes essa oscilação faz sentido, às vezes faz para algo mais teatral, para algo mais teatral. Depende muito, obviamente, assim, todos os erros que eu tô falando aqui, na verdade isso é para qualquer coisa de arte, gente. Tudo é uma regra, uma dica, vírgula, mas depende, né? Então, o depende fica a seu critério. Eu tô tentando ajudar no que eu posso. Então, quando você for fazer o follow-through overlap, perceba quanto que a sua ação precisa. Às vezes a sua ação ela não precisa muito de um follow-through e de um overlap. É mais assim, um mini follow-through overlap. É um vai, aí repousa. E acabou. E só isso já tá suficiente, já tá bom e já vai fazer o trabalho todo. Então não exagere, tá? Eu sei que é gostoso de fazer, eu sei que dá uma fluidez muito bonita, que é algo que até pode viciar de você ficar, eu vou fazer todo o percursozinho, eu vou fazer o tracking, eu vou monitorar e vou seguir. Não exagera. Não exagera. Erro número 3, não aplicar perspectiva para o personagem como um todo. Se você não viu o vídeo aqui do canal, o último vídeo, na verdade, é o vídeo de perspectiva, então eu vou deixar aqui para vocês. Quando você não aplica perspectiva no corpo do personagem, você fica sujeito a deixar confuso o que tá na frente e o que tá atrás. Então, assim, se o personagem tá com o braço cruzado ou o braço assim, se você não aplica perspectiva, você não sabe se o braço tá indo pra frente ou se o braço tá indo pra trás. Perceba que você ganha essa informação, não só por causa do resto do meu corpo, mas você ganha informação nessa linha aqui, ó, que você desenharia. Então essa linha aqui tá indicando que o antebraço tá indo pra trás e aqui que ele tá indo pra frente. Entendeu? Você tem um overlap das formas, a sobreposição das formas. Então, é importante você aplicar perspectiva para você mostrar
para sua audiência como que o personagem tá. Não só isso, mas você corre o risco de deixar o personagem assim fora de escala no cenário que ele tá, caso você tenha um cenário, e aí seguindo a ideia de caso você tenha um cenário. Se o personagem não tá seguindo a perspectiva, ele vai parecer solto ali, não vai fazer muito sentido, é algo que quando a pessoa percebe não tem como ela desver, então já do início preste atenção na perspectiva e vá aplicando ela para todos os elementos e todas as partes do personagem. Ai, Júlia, é muito trabalho. Bem-vindos ao mundo da animação. É trabalho, é trabalhoso, é muito trabalhoso, mas muito recompensador quando fica tudo bonitinho e tudo sai perfeito. Quarto erro é não planejar a cena. Isso aqui é um pouquinho assim, no geral, que eu vou tentar explicar em quantas partes que você pode estar errando como principiante, porque afinal de contas você não sabe. Na verdade, você não tem culpa do que você não sabe. No geral, quando você vai fazer uma cena, você vai ter o início dela, mais ou menos o meio, e aí o final. Você vai ter que planejar, do que eu estou dizendo de planejar a cena é planejar como que esse movimento vai ser feito para o personagem que está começando no ponto A, vai passar pelo percurso B e vai chegar no ponto C. Você tem que planejar isso, planejar onde que vai estar os membros, onde que vai estar a cabeça, o corpo, se ele vai fazer, o que tipo de ação que ele vai fazer nesse meio do caminho. Você está planejando isso. Isso é assim, no geral de uma cena qualquer que você pode estar fazendo para você ou numa produção. Agora, pensando mais a fundo numa produção, o que é importante? Se você está numa produção ou você está fazendo uma produção você mesmo, uma produção maior, uma história maior que requer várias cenas, é importante que você saiba a cena que vem antes e a cena que vem depois, porque algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, tem o que a gente chama de hookups, que é algo que está acontecendo na cena anterior e tem que continuar nessa sua, e aí vai seguir para a próxima. Se você não vê e não confere se tem isso na cena anterior e na próxima cena, corre o risco de você errar na sua porque você não sabia que tinha aquela continuidade a ser feita e você vai ter que refazer. E se tem uma coisa que é terrível é refazer. Então, para evitar isso, planeje a sua cena sabendo o que você vai animar e veja se tem continuidade a ser seguida, veja se tem elementos específicos, confere se o design do personagem tá certo. Às vezes o personagem ele tem uma assimetria, então sei lá, um detalhe da roupa ou do cabelo que é só para um lado ou só para um outro, você tem que seguir aquilo. Alguns personagens são mais chatinhos que outros porque tem muitas assimetrias, mas é a vida. Então é da sua responsabilidade como animador conferir para a cena ficar certa, e aí quando ela for para TV ou quando ela for para o YouTube, seja lá para quem você vai mostrar, ter a continuidade certinha. Erro número 5, perder o volume do personagem. Eu meio que já falei desse erro sobre hábitos que todo animador tem que ter, que é ficar conferindo, né, o model sheet, o modelo do personagem, mas aqui eu tô falando durante a animação, você, como animador principiante, você vai desenhando de memória aquele personagem que você já conhece. Em teoria, você já conhece, né? Eu espero que você já conheça. Que você já tenha praticado e desenhado ele várias vezes, em vários ângulos. Aquela coisa linda e maravilhosa que a gente discutiu no vídeo sobre model sheet. Mesmo que você tenha feito isso, é comum que conforme você vai desenhando, você vai perdendo a noção do volume, porque é algo natural, gente. Se eu pedir para você fazer uma estrelinha, você fez uma estrelinha aí no papel. Ok. Faça exatamente a mesma estrela agora, mais umas 30 vezes. Eventualmente, você vai perder a proporção de alguma parte daquela estrelinha. Então, para você minimizar esse erro, tenha sempre o modelo daquele personagem por perto, ali na sua mesa, na área de trabalho, ali em alguma layer diferente, só para você conferir e você comparar com o personagem que você tá ali desenhando, o frame que você tá desenhando ali na hora, para conferir se o volume tá certo. É tipo, é super rápido e te evita tanto retrabalho. É assim, é imprescindível que você faça isso. Então,
tenha sempre em mente e fique conferindo o volume do seu personagem no todo e em detalhes. Agora que chegamos na metade da lista, eu vou lembrar vocês de se inscrever aqui no canal e deixar um like caso você esteja gostando. Então, vamos pro número 6. E o número 6 é... Eu esqueci. Não ter estudado o personagem antes de animar. Que eu, na verdade, acabei de falar sobre isso, mas... é muito importante você, animador iniciante, na verdade, todo animador, você tem que estudar o personagem que você está animando. Você tem que estudar como se desenha ele, você tem que estudar como são feitas as expressões faciais, mesmo que esse personagem seja feito em rig. Então, que tenha ali o corpinho dele, o bonequinho dele para você animar no software de rig. Por quê? Se você estudou o personagem bem, vai ficar mais fácil de você corrigir os volumes o tempo todo. Você vai ter uma noção melhor das referências no próprio corpo dele. Por exemplo, se você me transformasse em um personagem, você tem que monitorar a distância desse ponto para o meu queixo, desse ponto para a distância da minha blusa, para o meu ombro, tudo, absolutamente tudo. O tamanho do meu óculos para o meu rosto, a distância do meu óculos para o nariz, aonde que o olho tá, aqui, tudo tem que ser monitorado. Então, se você estudou o personagem e desenhou ele várias e várias vezes, fica mais fácil de você ter essas distâncias, essas referências de cabeça. É pra você confiar só na sua cabeça? Não, mas é melhor do que nada, né? Então estude o personagem, estude as expressões dele, maneirismos dele, pra você conseguir animar ele da forma que o personagem tem que ser feito. E isso leva a gente pro 7º erro da lista, que é não atuar o personagem. Essa aqui, olha, quando você tá fazendo um personagem que é seu e você é o personagem, perfeito. Não tem absolutamente nada de errado, o personagem é seu, ele age do jeito que você quiser. A questão é quando você vai animar o personagem de outra pessoa, ou animar um personagem que é totalmente diferente de você. Exemplo, você é, digamos, um homem bem alto, bem forte. E você vai animar uma personagem que é uma menininha pequenininha, assim, sei lá, 5 anos. Essa menininha pequenininha de 5 anos não vai agir e ter a mesma linguagem corporal que você, animador, homem alto, fortão. Não vai. Ela é completamente o seu oposto. Então, você tem que canalizar a sua menininha pequenininha de 5 anos para você atuar com ela. Você está atuando através dela. Um professor uma vez disse pra gente, agora eu não lembro se foi professor ou se foi em algum livro, mas que animador é um ator frustrado. Não concordo na parte do frustrado, mas você tem que atuar. Você está atuando através daquele personagem. Então, aquele personagem tem que parecer ter a linguagem corporal de quem ele é, e não você, da forma que você age. Digamos que o personagem é tímido, e aí você é uma pessoa super confiante. Acho que péssimo exemplo. Vou fazer o contrário. Você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa reclusa, e o personagem é super confiante. Você não pode fazer esse personagem super confiante parecer você. Ah, meu Deus do céu. Identificações? Talvez. Você tem que fingir que você é uma pessoa confiante através daquele personagem. Talvez através dele a gente sinta um pouquinho de confiança, mas é isso. Acho que vocês entenderam qual que é o lance. Então, não se coloque no personagem, atue o personagem, e você faz isso seguindo o design dele, entendendo o personagem e pela voz. A voz dele, o lip sync do áudio, vai te dar muita informação de como o personagem tá agindo, então presta atenção nele. 8º item da nossa lista é não considerar design para animação. Aqui não é muito responsabilidade do animador. É mais para caso você esteja fazendo toda uma animação sozinho, aí é para você. Ou se você está fazendo um design para uma animação, você está fazendo esse serviço. Não dá para você colocar trocentas coisas em um personagem para ele ser animado, porque quanto mais coisa, mais caro, porque mais demorado vai ser para animar. Se você coloca também vários elementos, trocentas quinquilharias, faz um design muito complicado, à la Genshin Impact,
É impossível de você animar? Não é impossível. Mas pode ser tão trabalhoso que se você está contratando um animador para fazer isso, talvez a pessoa recuse. E na verdade, eu indicaria que se você recebe um serviço desse jeito, que você recuse se você for fazer a animação sozinha. Porque, olha, é muita coisa para você seguir de perfeito e simplesmente não... Chega num ponto, gente, que se é muito complicado, ocupa tanto tempo que simplesmente não vale a pena. Vamos observar, como exemplo, o que a gente vê na indústria. A gente vê personagens super elaborados? A gente vê. A gente vê produções super complexas? A gente vê. Você tá fazendo parte de alguma produção super complexa? Você faz parte de um time imenso no Japão, dos animadores fazendo cada pedacinho? E aí, fazendo no estilo de animação japonesa, que depende muito do posing, aí fica parado, o desenho é bonito, só mexendo a boca. São pontuais cenas que tem muito movimento. E aí essas cenas, elas costumam ser as mais demoradas e aí usa o resto do time inteiro. Você é um time fazendo isso? Não é, né? Não é. Se você fosse, eu acho que você não estava aqui. Então, não vamos fazer isso, por favor? Vamos seguir o que a gente consegue fazer, que são designs simples, designs com linhas aqui e acolá. Dá uma estudada nos designs de produções que são feitas aqui. E assim, eu não tô colocando que o design do Ocidente é melhor do que o do Oriente, eu não tô falando disso, eu tô falando de coisa que é possível você fazer no seu computadorzinho, com o lápis e o papel, e algo que você consegue fazer de uma forma mais prática, algo que é mais tangível de você fazer. Então observe como que algumas linhas coincidem e outras partes ajudam a ter uma silhueta. Eu vou tentar buscar aqui alguns exemplos de um character concept, né? Então como que o designer estava tentando pensar aquele personagem e como esse design foi adaptado para a animação, porque tem que ter uma adaptação para ficar mais tangível. Quanto menos pessoas, mais importante o design para corrigir esses problemas e limitar problemas. Você pode usar de exemplo os meus 2 curtas, eu fiz 2 curtas inteiramente sozinha, não tem background, porque era só eu. Design super simples, porque era só eu. Ainda assim, eu consegui terminar eles em 1 e o outro em 2 meses. Então, eu não vejo qual que foi o problema. Porque, no final das contas, eu tive 2 curtas, de duração boa, considerável, apresentei eles num festival local. O que mais eu preciso? Então, só para resumir e fechar esse tópico, não exagere no design para sua animação. Isso é algo muito comum de principiante fazer e que você vai aprender na dor ou aqui seguindo essa minha dica. Penúltimo item da lista é você seguir a sua referência cegamente. Gravar vídeos de referência é uma ótima forma de você estudar e perceber o movimento que você vai fazer? Sim. Tem alguma coisa de errado em gravar vídeo de referência? Não, absolutamente não, tudo certo. O problema é quando você copia o vídeo de referência sem ter uma interpretação para a animação. Então você não está aplicando os princípios, você não está aplicando o timing e spacing, você está praticamente fazendo uma rotoscopia sem fazer uma rotoscopia. Para você que não sabe, rotoscopia é a técnica de animação em que o animador pega o vídeo, né, que foi gravado e passa por cima em cada frame que foi gravado na câmera. É uma técnica, não tem nada de errado nisso, você pode fazer uma animação de rotoscopia. O que acontece por conta disso é que normalmente as animações de rotoscopia ficam sem peso, ficam sem uma magia ali da animação, fica uma coisa meio oca, quase uma coisa crua. Por quê? Porque a animação é a caricatura de um movimento no espaço e tempo. E quando eu tô falando caricatura, é realmente naquele sentido de que algumas coisas são exageradas e outras são anuladas
de tal forma que aquele movimento parece mais real na animação, ou tem mais impacto na animação, do que num vídeo qualquer. Seguindo essa lógica, se você copia um vídeo de referência cegamente, você tá realmente tirando toda a magia da animação, você tá tirando tudo que os 12 princípios colocam numa animação pra gente, que deixam a animação bonita, que fazem ela funcionar. Então, use vídeo de referência, grave vídeo de referência, estude o vídeo de referência, não siga ele cegamente. E o último item da nossa lista de 10 erros de principiantes é não estudar os princípios da animação. Eu já vi comentários, já vi assim, a internet afora, e eu imagino que seja muito comum a noção de eu vi os 12 princípios, mas nem entendi eles, eu nem entendo como que usa, só tô fazendo e tá funcionando. Perfeito, que bom que tá funcionando. Vai funcionar até não funcionar. Porque se você não tá entendendo o que você tá fazendo, como é que você pode corrigir? Como é que você vai aplicar esse conhecimento em outras coisas que não são tão do seu habitual? Você consegue fazer? Você realmente tem esse conhecimento ou você só tá aplicando uma fórmula e no momento que uma variável dessa fórmula mudar, você já vai ficar, ih, rapaz, e agora? Esse é um risco que você corre não entendendo os 12 princípios. E eu entendo se você pensa assim ou se pensava assim, porque a gente não tem muito conteúdo, principalmente em português, explicando os 12 princípios, ou assim, explica de uma forma muito genérica, que se eu perguntar para você, talvez você entenda, o que é o follow-through overlap, o que são arcos, você até entende, mas uma coisa é você entender, e a outra é você realmente internalizar esse conhecimento e enxergar ele no que você está fazendo. E aí é por isso que eu comecei já direto o canal com os 12 princípios, um vídeo para cada princípio, com exemplo, e explorando um pouquinho mais em detalhes, porque eu sei que falar por falar, todo mundo coloca os 12 princípios em um só vídeo. De tão assim, rápido que passa. Eu quis dar atenção a cada um deles porque eu acho importante que você entenda eles de uma forma que seja possível você visualizar nas suas animações. Então fica aqui o convite, claro, para você ver a playlist dos 12 princípios, mas o meu intuito aqui é falar que você precisa te encorajar a realmente estudar os 12 princípios. Só vai te beneficiar, mesmo que dê trabalho, mesmo que saia um pouco da sua zona de conforto, é importante, é muito bom que você tenha esse conhecimento assim internalizado em você, e se você tem esse conhecimento internalizado, de cara você já sai na frente de quem não tem. Então, como no final do dia é uma competição, porque a gente está fazendo uma craft, né? A gente tá fazendo um serviço artístico. Se o coleguinha faz um serviço melhor do que o seu, o coleguinha vai ser contratado e você não. Então, vamos melhorar o nosso serviço, vamos melhorar a nossa craft, a nossa arte, para ir ser contratado. Então, se você já entende os 12 princípios, você sai na frente. Olha que coisa boa! Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Essa foi a lista dos 10 erros que, assim, de cara já pensei, erros que é muito comum um principiante cometer, mas nem só principiante, né? É algo que todo mundo tem que se monitorar para não ficar cometendo. Deixa aqui nos comentários se você lembrou de mais algum erro, se você percebeu algum erro, quer adicionar aqui na lista, fica à vontade. Pode colocar aqui tudo nos comentários, eu adoro receber os comentários de vocês, adoro responder os comentários, me deixa muito feliz e me motiva mais a fazer esses vídeos aqui, porque eu tô fazendo isso realmente pra ajudar e pra adicionar conteúdo de animação aqui no YouTube, então eu vou adorar ter um comentário seu. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, compartilha, sei lá, manda pra um coleguinha que também tá estudando animação, deixa o like pra mim e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!